Vamos falar do que interessa também, né? Que é o preço do ovo. E aí, Josias, o preço tá. Como é que você fala, Josias? Tá Tá pela. pela hora da morte, Camila. Tá pela hora da Nesse, morte. nesse final de semana foi uma cena boa lá em casa. A minha filha queria comer ovo, aí meu marido, faz um omeletão. Eu falei, não, só 2 ovos, não pode pôr mais não, tá caro, tá pela hora da morte, como diz o Josias. Ó, na nossa matéria hoje, na nossa página do UOL, tem aqui os preços sobre os alimentos e essa situação que os brasileiros estão percebendo ao ir ao supermercado, né? Eu acho que essa notícia aí, tá todo mundo vivendo essa notícia na prática, né? Cacau, ovo, café, azeite. Por que o preço dos alimentos aumentou tanto? O consumidor está percebendo. Teve uma pesquisa Quest divulgada no domingo e que mostrou que 8 em cada 10 brasileiros já notam a elevação do preço dos alimentos. E a percepção é praticamente semelhante entre outras classes sociais. Né? Dentre os produtos que sofreram uma alta nos últimos tempos estão o cacau, e o ovo, o café e o azeite. Né? E aí a grande dificuldade de lidar com esses preços e mais do que isso é um problemaço para o governo, né? Porque como que o governo vai conseguir controlar esses preços e inclusive melhorar a sua imagem? Já estamos em contato aqui com a nossa colunista do UOL, a gente tem a honra de receber aqui a Mari, que está conosco, a Mariana Grilha, ela é nossa colunista do UOL, ela escreve Mari. sobre... não acredito que é amiga da Madá também. Todo mundo que entra aqui é amiga da Madá. É impressionante Já isso. nos conhecemos, que prazer estar com vocês, inclusive num dia que a Madá está por aqui. Muito obrigada. Vamos comentar esse assunto que o ovo está pela hora da morte, inclusive a morte das galinhas. Se A morte das galinhas. não forem colocadas no condicionado. Vamos lá, Mari, explica pra gente por que o preço dos alimentos está tão caro e você que acompanha bem isso, eles podem aumentar ainda mais nesse ano? Pois é, sim e não, a depender dos produtos, tá? Então eu vou começar falando pelo ovo, que você citou muito bem, tá pela hora da morte. Em tese, era uma das proteínas animais mais baratas do mercado, né? Mas infelizmente essa não é a realidade aí dos últimos 22 meses, como a própria matéria do UOL mostra pra gente. Então, quase 2 anos de alta nos preços dos ovos, tanto o ovo branco quanto o ovo vermelho. E a gente está falando aí de 3 motivos principais, na realidade, né? A gente está falando, sobretudo, do calor. Então, as altas temperaturas, elas influenciam totalmente na qualidade de vida das galinhas, dessas granjas. Então, o produtor rural que tem condição de colocar ali um ar-condicionado mesmo, né, fazer toda a questão de climatização das granjas, ele ainda consegue garantir uma produtividade melhor, mas essa não é a realidade geral do país, sobretudo porque a gente está falando aí que muitas granjas são de agricultura familiar, pequenos agricultores, e aí não necessariamente eles têm essa condição de fazer essas melhorias na granja, e as galinhas perdem produtividade, então elas colocam menos ovo. Então, esse é um fator. O segundo fator é o preço do milho. A gente está falando de uma commodity aí que é precificada na Bolsa de Chicago, que é precificada nos mercados internacionais. Então, embora o Brasil tenha uma produção de milho muito grande, né? A gente está falando aí praticamente da segunda safra do Brasil, né? A gente tem aí soja e milho como as 2 principais commodities. Então, embora o Brasil tenha uma grande produção de milho, o preço, mesmo no mercado interno, acaba sendo refletido nessas cotações internacionais, né? Então, o milho vai virar ração e essa ração fica cara. E um terceiro fator que é um pouco mais sazonal é a questão da quaresma. Então, a própria Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela fala muito dessa questão de que todo ano, nessa época do ano mais ou menos, quando vai chegando perto da quaresma, o valor dos ovos vai aumentando. Então, a expectativa é que o ovo fique mais barato a partir de abril. Mas ainda assim não se fala quão mais barato, porque o fator milho e o fator calor são mais decisivos do que a própria quaresma, né?
Isso falando especificamente do ovo, e aí a gente tem aí Agora, outras... Mari, tem alguma coisa que o governo federal possa fazer? Por exemplo, a gente tem falado muito aqui com os nossos colunistas políticos, né, do peso disso, do preço dos alimentos para a popularidade do presidente Lula, né? Existe algo nas mãos do governo federal para controlar alguns dos preços ou não? É impossível isso? Olha, uma das expectativas que a gente pode começar a monitorar agora é o próprio anúncio desse programa Desenrola Rural. Foi anunciado aí semana passada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque essa é uma política em que eles prevêem perdoar dívidas, liquidar dívidas de agricultores familiares. Então, à medida que essas dívidas podem ser perdoadas, aí vai depender muito de que tipo de dívida, né? Enfim, tem vários critérios, mas de uma forma geral, se essas dívidas puderem ser aliviadas, né, o produtor rural ele vai poder investir mais nas respectivas culturas. Então, se é, por exemplo, um produtor de agricultura familiar, mas que tem a sua granja, talvez ele consiga, então, acessar um crédito para climatizar suas granjas. E isso pode refletir em mais ovos, em menos... e um valor mais acessível, né? Redução de preço para o consumidor. A gente também fala desse desenrola rural, por exemplo, na questão do café, porque muito café no Brasil, grande parte da produção do café no Brasil é de pequenos agricultores, é de agricultura familiar que abastecem cooperativas, e aí a cooperativa vai para a indústria e vira essa grande máquina de café que a gente né, que o Brasil é. Mas tudo começa muitas vezes com a agricultura familiar. Então, de novo, se esse programa Desenrola Rural, anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, for realmente algo que chegue lá na ponta, que os bancos comecem a aderir e que isso, de fato, vire um mecanismo de entender a realidade do produtor rural, perdoar essas dívidas, deixar ele acessar mais crédito, a gente também pode ver melhorias na safra, por exemplo, e isso reduzir. Então, na verdade, tem várias políticas públicas ali, mas falando de uma política que é recém-lançada, né, o Desenrola Rural vem muito nessa linha, né, porque o governo federal anunciou já falando que é uma das iniciativas aí do governo para baratear o alimento. Agora, entre anunciar o Desenrola Rural e isso realmente virar benefício lá na ponta, lá no interior, nas diferentes realidades, municípios e vilas pelo Brasil, tem um grande trabalho a se fazer, né? Então, isso exige organização, sem a menor dúvida. Ai, ai. É isso, Mari. Olha, um prazer. Posso fazer uma pergunta? Muito rápido, Madage. Nosso tempo já estourou, tá absolutamente estourado. Mas vai lá. Qual o impacto da suspensão do Plano Safra no preço dos alimentos? Olha, por agora, a gente não tem muito como falar disso, Madá, porque a gente está falando de algo de uma safra que está terminando, então é uma redução para a safra 24-25, e tem muito produtor olhando para a safra 25-26. E outra, onde a gente está falando muito dessas reduções? Ministério da Agricultura, ministro Carlos Fávaro, isso é agricultura empresarial, então, muito olhando aí para as grandes commodities exportadas, né? Soja, milho, algodão, então... Tem essa relação ainda do milho que eu falei? Sim, mas a grande preocupação agora é essa agricultura empresarial que exporta, diferente da agricultura familiar que a gente olha no desenvolvimento agrário do Paulo Teixeira, que fica aqui dentro do país. Isso em linhas muito gerais para respeitar o tempo da Fabiola.